Shalom, gente, que vos fala Alf, neste 15 de abril de 2019, segunda-feira, gravando hermenêutica, exegese, hermenêutica, estudo bíblico. Como fazer um bom estudo bíblico. Eu chamo esse método de estaca 7, né? Você tem que olhar a seguinte estratégia. O contexto, a epístola de Paulo, ou de Pedro, ou de João, você tem que conhecer as epístolas, a data da epístola, o tema da epístola, os assuntos que ele estava tratando nestes anos de evangelização, qual era o cenário da igreja nessa época. Vou dar um exemplo porque isso é útil. Você está estudando a segunda epístola aos Tessalonicenses de Paulo. Ele está falando lá em apostasia para a revelação do anticristo. Aí alguém diz, desvio doutrinário, mas aí você vê que aquela epístola é bem recente, é no começo da missão paulina aos gentios. Então ele não estava tratando ainda do tema da apostasia doutrinária. Então você pode fazer uma interpretação nesse sentido. E o que Paulo estava querendo falar com a palavra apostasia era arrebatamento, a ressurreição, a vinda do Senhor para os salvos antes da manifestação do anticristo. Então você precisa entender o contexto da epístola e dos assuntos em que aquele missionário, Paulo, apóstolo, estava dirigindo as igrejas. Só Gálatas é mais antiga do que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. O contexto divino. O que eu quero dizer com contexto divino? Você precisa saber que aquele ensino do apóstolo se relaciona com que ensino de Jesus nos evangelhos. Porque os evangelhos, Jesus está dentro da lei ali ainda, mostrando a vinda do reino, do domínio do reino dos céus. O Filho do Homem estava ali cumprindo a lei até o sacrifício expiatório. Depois ele vai revelar a era da graça mais profundamente para o apóstolo Paulo. Então, com isso, você precisa saber qual é o contexto divino em que Jesus está revelando e depois aprofundou essa revelação a Paulo, apóstolo dos gentios, ou a Pedro ou a João no Apocalipse. O contexto profético. A mesma correlação de tema de assunto que você está fazendo numa carta, você tem que relacionar com o Evangelho de Jesus, os 4 Evangelhos, e o contexto profético, ou seja, as cartas dos profetas, e o contexto da lei, a lei de Moisés, que é não só de Moisés, mas é dos sacerdotes de mosaicos, né? Pois trata da lei, trata também da morte de Moisés. Moisés não podia escrever sobre a sua morte, né? Então, o contexto dos Salmos. Por que o contexto dos Salmos? Porque também Davi era um profeta. E muita revelação das cartas de Paulo, do Apocalipse do Evangelho, começou no livro de Salmos. Então aí você já tem 5 ferramentas de exegese na sua análise preparatória para a sua pregação, para o seu ensino ou interpretação doutrinária. O contexto apocalíptico, porque João foi revelado de Deus, principalmente o contexto das igrejas, do comportamento das igrejas, enquanto Paulo foi revelado por Deus para o esclarecimento da era da graça, João foi revelado por Deus para o esclarecimento da grande tribulação e das novas eras vindouras. A grande tribulação, a ira de Deus que vai cair, o estado de pecado das igrejas e de correção das igrejas, e a grande tribulação do anticristo, do apocalipse da besta. Bom, depois de você fazer esses 7 passos, o seu estudo hermenêutico, exegético, você faz uma revisão do conjunto e faz então suas observações. Bom, então, prosseguindo.
as nossas observações. Além desses contextos, Moisés, Davi, Apocalipse, divinos, evangélicos, nós temos também os contextos gramaticais. Você tem que explorar a língua e você tem que saber se tem o contexto bíblico, porque o contexto bíblico, dependendo da Bíblia que você está usando, ela fez escolhas gramaticais. Por exemplo, essa palavra apostasia, em 2 Tessalonicenses, em inglês, nós temos uma interpretação que reforça a interpretação falling away, quer dizer, cair da graça, a apostasia doutrinária. Mas isso para acusar os católicos. E os católicos também usam isso, a apostasia doutrinária, para acusar os protestantes. Então você tem que ver essa questão da tradução e da época daquela tradução. Por isso é importante a Bíblia. Você vê, porque antes da Reforma Protestante, muitas Bíblias traduziam essa palavra em 2 Tessalonicenses como arrebatamento, a ressurreição. Só depois o anticristo seria manifestado. Não sei se deu para você entender. A língua também é muito importante, porque a tradução sempre limita e sempre distorce o significado da palavra em aramaico, grego ou hebraico. Então, às vezes, nós precisamos fazer uma análise linguística também para produzir uma boa exegese, uma boa análise bíblica. Além dessas, você tem que ver também a análise histórica. Ela, às vezes, dependendo da passagem, ela se torna muito importante, essa análise histórica. A patrística, também a opinião dos primeiros pais, dos primeiros cristãos que enfrentaram o Império Romano, a opinião de Calvino, reformada, luterana também interessante, a pós-reformada, que são os pentecostais, neopentecostais, batistas e as religiões pagãs também, para fazer o contraste entre uma revelação cristã e a revelação pagã. Então você vê como é complexa a interpretação bíblica. E muitas pessoas se decepcionam com a igreja, com os pregadores, porque não procuram pregadores suficientemente preparados, estudados. Ficam contra as igrejas e nem sabem o que é a igreja. Elas são contra uma coisa que elas nem conheceram, né? Bom, o que nós temos mais a dizer? Já havíamos falado da cronologia das cartas de Paulo, né? Da missão, em que época da missão, a região da missão da igreja que Paulo estava se dirigindo, e a revelação divina apostólica de Jesus e dos apóstolos. Que é importante nós sabermos que os evangelhos eles não trataram como as cartas de Paulo da era da graça de uma forma explícita, pois Israel estava sendo chamada em primeiro lugar. Depois é que veio a era da graça aberta para os gentios e bem explicitada por Paulo. O contexto apocalíptico é interessante você saber qual a posição que você vai adotar, se é pré ou pós-tribulacionista, pois há uma diferença muito grande. O Apocalipse, até o capítulo 4, a igreja está na terra, depois não. Essa é a visão pré-tribulacionista. Então a interpretação de um texto apocalíptico, de uma profecia, está muito relacionada com a sua visão, pré ou pós. Depois, no milênio, a igreja e Israel se unem, mas até o capítulo 20, do 5 ao 20, a igreja está no céu e Israel está na grande tribulação. Shalom Hashem.